Olá, classe, que tal? Buenos dias a todos. Tudo bem, pessoal? Professora Maria Luísa. Vamos estar falando um pouquinho hoje sobre os contos, né? Algumas histórias. Então, como nós vamos organizar um conto? Definição, né? O que vem a ser um conto? El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que realizan acciones em um lugar e um tempo determinados. Então, o conto é uma narração curta, né? Que intervém aí, que tem personagens que vão realizar ações em um lugar e em um tempo determinado. Quais são as partes de um conto? Quando você pega uma história para ler, né, quais são as partes dessa história? Introdução, né, você tem a introdução desse texto, dessa história. Nudo, né, você tem o desenvolvimento, é aquela parte mais completa da história, é a parte que é maior, né, mais comprida da história. Ali você vai estar fazendo desenvolvimento. E o 3, desenlace, né, a sua conclusão, como essa história vai estar terminando, como esse conto vai estar terminando. Introdução. Es la primeira parte del cuento. Então, a introdução é a primeira parte do conto. En esta parte, el tipo de composición escrita que se utiliza es la descripción. En ella se dan a conhecer. Então, nós vamos utilizar aí, né, nessa parte, tipo de composição escrita, que se utiliza aí a descrição. Então, o que eu vou colocar na história? Né? Eu estou falando sobre o quê? É nela que nós vamos conhecer aí. Quando sucede la história. Época ou tempo. Então, quando vai se suceder a história? Né? Quando a história vai acontecer. Em que época? Em que tempo? Donde sucede la história? São os lugares, né? Em que local essa história lá acontece? Quienes são los ou las, né, protagonistas, e como são personagens del cuento, né? Então, quem são os personagens? Quem está participando desse conto? Tudo isso vai estar na nossa introdução. Depois nós temos: los cuentos pueden comenzar de la seguinte forma. Então, os contos eles podem começar da seguinte forma: había una vez, en un lugar muy lejano, érase una vez, hace mucho tiempo, né? Então, ó, em um lugar muito, né, muito distante, havia uma vez, era uma vez, faz muito tempo. Então, são palavras que nós iremos encontrar, são frases, né, que irão fazer parte da nossa introdução. Exemplo: hace muchos años había un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas em vestir com la máxima elegância. Né? Então, ó, há muitos anos, né? Fazem muitos anos que havia um imperador que ele gostava muito, né, de roupas novas. Então, ele gastava tudo que ele tinha, né, toda a sua renda para se vestir com a máxima elegância. Se você quiser conhecer essa história, o título é El traje nuevo del emperador, né, de Hans Christian Andersen. Nudo. O que é nudo? É a parte mais importante del cuento, la más jugosa e significativa, e também la más larga, né? Aquela parte do nosso desenvolvimento, é quando você vai contar ali a história, né? Você vai desenvolver o seu conto. En ella se diferenciam duas partes. Então, ela vai se diferenciar, esse desenvolvimento, por duas partes. Primeira parte: problema. Algo especial aparece ou sucede. Então, o que a sua história está falando, né? Sobre o quê? Qual o problema que você está ali desenvolvendo?
acciones, sucesos. Distintas situações e hechos para solucionar o problema suelen ser várias. Então, você tem aí, né, as ações, os sucessos. Podem ser situações distintas, né, situações diferentes e feitas para solucionar aí o problema. Mais uma parte do desenvolvimento, se cuentan todas as situações, líos, enredos e sucessos de los personagens. Então, tudo que a sua história, né, tudo que o seu enredo, seu texto vai estar contando no desenvolvimento, né, você pode aí ficar à vontade, utilizar, né, para colocar as situações, para colocar aí os personagens. La composición escrita más usual para esta parte é las conversación. São os diálogos, né? Porque os personagens hablan entre ellos, aunque também se utiliza la narración. Então, você pode, né, ter o seu conto sendo narrado, ou você pode ter uma conversação, um diálogo entre os personagens. Exemplo. Los padres apenas durmieron y después del desayuno siguieron buscando. Cayó la lluvia y después nevó, y los padres seguían buscando. Garbancito, ¿dónde estás? Llamaban a voz en grito. Aquí estoy, en la tripita del buey, donde ni nieva ni llueve. Escutaram a los lejos. Né? Então, os pais estavam aí dormindo e depois do café, né, eles começaram a buscar. Então, caiu a chuva, depois nevou, né, e os pais continuaram procurando o Garbancito, né, perguntando onde ele estava e chamavam ele em alta voz, gritando, né? E ele respondeu, ele disse: aqui estou, né? Então, ele estava ouvindo, ele estava escutando de longe, né, o chamado dos pais. Tá? O nome desse conto é Pulgarcito, de los Hermanos Grimm, né? Então, se você quiser conhecer, é bem bacana também. Então, até aqui, né, nós iremos falar sobre os contos e vou estar deixando para vocês uma atividade, né, sobre La Caperucita Roja, sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho, tá ok? Então, vou estar deixando um vídeo para que vocês assistam e logo após o vídeo que vocês façam as atividades, ok? Então, até a próxima aula, né? Hasta luego, hasta la vista, hasta pronto, certo? Tenham um ótimo fim de semana e vamos fazer atividade, ok, pessoal? Até a próxima aula, um beijo a todos.